Então, olá a todos. Dando seguimento à série de entrevistas para conhecermos e para entrevistar todos os membros da cirurgia torácica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, agora no ano de 2021, estamos recomeçando e é com grande prazer que anunciamos a entrevista do Dr. Ricardo Mingarini Terra, que entrou na nossa disciplina por volta de 2001, 2002, quando ele realmente foi oficializado um dos nossos residentes, e eu queria já passar a palavra ao Dr. Fábio Minamoto para apresentar os nossos entrevistadores. Bom, olá a todos, aqui é Fábio Minamoto, eu sou o atual preceptor da disciplina de cirurgia torácica e os nossos convidados que vão participar da nossa dinâmica de perguntas são os nossos dois residentes atuais, o Dr. Mauro Razucchi e o Dr. Samuel Lucas, que vão se apresentar agora. Olá a todos, eu sou Samuel Lucas, sou residente atualmente aqui do 4º ano do nosso serviço de cirurgia torácica. Um prazer realizar essa entrevista e estar aqui com todos vocês compartilhando isso. Olá a todos, eu sou Mauro, atual residente do 3º ano de cirurgia torácica. É um prazer estar aqui com todos vocês. Então, usando da idade, né, onde eu posso, então, fazer a primeira pergunta. Eu sou o Dr. José Ribas Milanês de Campos, que também faço parte da disciplina desde 1984, um pouquinho antes, talvez até de alguns dos nossos residentes aí, que eles não sei se eles já tinham nascido ou não. Eu vou começar com a primeira pergunta ao professor Terra. Nós sabemos, e desde o início, você nos foi apresentado como, quando você entrou, como filho de professores universitários. O seu tio era professor próximo da disciplina de pneumologia, etc. Eu gostaria de saber se esta influência universitária fez parte da sua decisão quando você pensou em ser médico. Isso foi um impulso para você, ou como que você pensou em estudar medicina? Bom, olá a todos, muito obrigado aí pelas perguntas que virão, pelo preparo que vocês fizeram para essa entrevista, ao Ribas, que foi um dos meus mentores aí durante toda essa vida de cirurgia torácica. Acho que essa é uma pergunta importantíssima, né, até para o conhecimento de como eu funciono, como a minha cabeça funciona. A minha família, ela é muito envolvida com o meio universitário, né, meu pai professor titular da bioquímica, minha mãe foi do ICB, meu tio é titular da filosofia, meu tio Mário, vocês conhecem, ele é professor da pneumologia, professor associado da pneumologia, e isso foi uma influência bastante forte para mim, principalmente na questão de formação científica. Um dado importante, meu avô era médico, meu tio é médico, e isso foi um fator influenciador. Então, durante, digamos, os meus tempos de colégio, foram dois lados que acabaram me puxando tanto para a questão médica, né, uma influência de avô e tio. Eu tenho uma proximidade muito grande com meu tio, então isso foi um fator, sem dúvida, muito decisivo. Mas, ao mesmo tempo, essa paixão pela universidade, ela também vem de casa, e a influência que eles tiveram para que eu continuasse ligado às atividades acadêmicas, o meu interesse por pesquisa, por ensino, sem dúvida, vem daí. Então, são coisas que eu aprendi desde pequenininho e que, obviamente, moldaram aí a maioria das minhas decisões. E só encaixando, então, médico é uma coisa, cirurgião é outra, ou não? Como você encara isso? Ou é a mesma coisa? E aí você esse foi um embate, né? Esse foi um embate, mas eu acredito que
Obviamente, o cirurgião, ele é um médico, não há a menor dúvida disso. Inclusive, eu acredito que o cirurgião que não sabe clínica cirúrgica é um médico muito incompleto. Isso é um ponto fundamental. Ser só um operador, ele, inclusive, se a gente for ler o discurso, né, o nosso juramento de Hipócrates, o Hipócrates fala que não faria a talha. E ele se refere a isso, à cirurgia, que na época era algo absolutamente de práticos, que ele fala isso. E o que nós somos, nós não somos práticos, nós somos clínicos cirúrgicos. Nós sabemos a clínica cirúrgica e nós executamos procedimentos. Então, essa divisão não deve existir. Agora, dentro de casa, obviamente, o lado clínico era mais preponderante, mas o meu avô, ele era um otorrino, então a verve cirúrgica corria na família também. Muito bem. Vamos, então, agora dar a sequência das perguntas com os nossos residentes. Professor Terra, durante a faculdade, todos nós entramos em contato com muitas especialidades. E, nesse caso, a nossa primeira pergunta é o que levou o senhor a escolher a cirurgia torácica? O senhor já começou um pouco falando como veio para esse lado da cirurgia, mas o que levou o senhor a escolher a cirurgia torácica especificamente e qual foi o seu contato inicial com a disciplina? Bom, excelente pergunta, obrigado, Mauro. E quando eu entrei na faculdade, no primeiro, segundo ano, eu aproveitei a faculdade, acho que são 2 anos muito importantes, então para os alunos que estiverem assistindo o vídeo, aproveitem esses 2 anos, eles são fundamentais para a gente fazer relações, para a gente aproveitar realmente a vida universitária. E no final do segundo ano, eu decidi que seria importante fazer alguma iniciação científica. Nessa época, eu obviamente procurei o meu tio, que é pneumologista, para aconselhamento. Ele me sugeriu que que buscasse uma iniciação científica em uma área clínica e numa área cirúrgica, e visse o que me interessava mais. Então, eu acabei procurando exatamente isso. Eu fui fazer iniciação científica com algumas pessoas da clínica médica e também fui buscar, junto ao professor Fábio Jatene, que era o chefe do grupo de tórax à época, também uma iniciação científica. E, em paralelo, eu tinha iniciado um trabalho de monitoria de anatomia. Então, terminado o curso de anatomia, eu acabei ficando como monitor do grupo e tive, portanto, bastante contato com a anatomia. Nós fazíamos dissecção para preparar as peças, e isso eu diria até que foi uma introdução realmente à moda antiga, à cirurgia. E ao longo desses 6 meses aí, em que eu estava meio que conhecendo as duas áreas, eu acabei me interessando mais. Eu tive uma interação melhor com o professor Fábio, com o grupo do tórax na época, e acabei me envolvendo ao longo da faculdade muito mais nas coisas que estavam relacionadas à cirurgia do que à clínica médica ou especialidades clínicas. Então, eu me aproximei já do tórax nesse tempo bem inicial, e por isso o interesse foi crescente. Ao longo da faculdade, terminada a minha iniciação científica, eu acabei finalizando a da clínica médica, mantendo a do tórax, que inclusive acabou na sequência virando LIGA, né, que é a Liga de Cirurgia Cardiotorácica. Isso aconteceu o ano seguinte à minha entrada nesse programa de iniciação científica. Eu comecei a também fazer um outro trabalho junto ao pessoal da gastro, a quem eu me aproximei muito. Inclusive, comecei a ajudar cirurgias, participar de procedimentos e, portanto, desde o 3º ano da faculdade, que eu não tinha muita dúvida que o meu maior interesse era pela área cirúrgica. E pelo que eu comentei no início, eu acho que você mescla a possibilidade de fazer procedimentos
com a clínica cirúrgica. E por isso que eu considero realmente muito incompletas as pessoas que ficam só em uma das duas coisas. Eu pessoalmente prefiro algo que tenha a, a mescla, né, das duas áreas, tanto uma parte mais prática de procedimentos, como uma parte mais teórica, que seria a clínica médica ou clínica cirúrgica, como queira. E um ponto que eu acho importante também é que uma das sensações que eu tenho com a cirurgia é a visualização de resultado, né? Isso, você tem uma satisfação muito grande em ver o resultado de forma mais rápida e mais objetiva do tratamento que você está instituindo. Então, esse talvez seja também um dos motivadores, e ao longo do tempo eu fui me envolvendo cada vez mais. E a decisão por cirurgia torácica, ela na verdade aconteceu na residência. Eu estava bastante na dúvida, eu fui fazer cirurgia geral, obviamente, como eu disse, já estava definido para mim que era esse o caminho. E aí eu tive uma grande dúvida entre a cirurgia do aparelho digestivo ou a cirurgia torácica. Eu estava muito envolvido com o pessoal da cirurgia do aparelho digestivo, já ajudando em cirurgias, etc. E aí eu conversei com o Dr. Ribas, na época, que está aqui, e eu comecei a participar de procedimentos na equipe do Dr. Ribas, quando eu era R1 da cirurgia geral. E aí, durante 2 ou 3 anos, eu ajudei nos procedimentos, participei da equipe do Ribas, e aí acabei me interessando mais pela cirurgia torácica do que pela cirurgia do aparelho digestivo. Achei também que não só era interessante, mas como era um campo que me ofereceria mais oportunidades no médio e longo prazo, e aí acabei então tomando a decisão final por fazer cirurgia torácica. Eu acho que isso eu tenho um grande orgulho de fazer parte desta fase aí da sua vida, justamente por isso, porque uma das coisas que eu insisto em não só na nossa residência, mas para todos os alunos que entram, é que eu acho que a cirurgia torácica, ainda no Brasil, nós temos muito a fazer, muito a desenvolver, e eu acho que temos um enorme campo ainda aberto, e você é um dos melhores exemplos aí que nós temos entre os nossos residentes desde aquela época. Com muito orgulho, eu levo esta lembrança na minha bagagem. Vamos lá, o nosso outro colega. Professor Terra, o senhor, como parte aqui do corpo clínico do nosso complexo, professor associado da disciplina de cirurgia torácica, o senhor contribui muito e tem contribuído, né, com a formação de novos residentes de cirurgia torácica e de novos cirurgiões torácicos, não só aqui no país, mas também fora do país, né? Na experiência do senhor, queria que o senhor comentasse um pouco o que o senhor considera indispensável na formação do residente de cirurgia torácica. O que vai fazer dele um bom cirurgião torácico? Bom, outra muito boa pergunta, Samuel, muito obrigado. Como eu disse, ensino é uma das coisas que me motivaram e que me motivam todos os dias a continuar, né, ligado à academia. E é algo que eu encaro com muito respeito e também com uma visão científica. Eu acho que não adianta eu falar, eu acho que as coisas são assim, que o ensino deve ser dessa forma ou daquela. A gente tem evidências científicas para ensino também. Isso é até uma das disciplinas da nossa pós-graduação. E um ponto importantíssimo para a cirurgia, obviamente, é ter uma exposição à quantidade de casos variados. Isso eu acho que é fundamental ao longo da sua formação como cirurgião torácico. Eu acho que o aprendizado das bases anatômicas e fisiológicas é fundamental, e o conhecimento da literatura e um conhecimento de metodologia científica para que você consiga interpretar a literatura. Eu dou um exemplo sempre. Há mais ou menos uns 3 ou 4 anos, a gente teve um evento em Salvador para discussão sobre residência médica no Brasil,
Esse foi um evento muito interessante, eu tinha que escrever um pequeno texto para esse evento, e aí eu parei para pensar quais seriam, qual era a minha relação do que como eu estava e como era a residência, para tentar responder essa sua pergunta, né? Eu considero que eu tive um bom sucesso aí ao longo do tempo, e o que foi na minha carreira, na minha formação, que influenciou diretamente na minha carreira. E o que isso eu posso passar para os outros residentes. Então, eu vejo que é fundamental que a gente ensine os residentes a base, né, médica das coisas, então, a base anatômica, a base fisiológica, a base clínica, claro, as bases da cirurgia também, mas a gente tem que ensinar o residente a aprender. Porque, curiosamente, quando eu estava fazendo uma visão retrospectiva do que eu tinha feito aquela semana de procedimentos cirúrgicos, nenhum daqueles procedimentos eu tinha aprendido durante a minha residência. E eu não terminei a residência há tanto tempo assim. Eu tinha feito 4 cirurgias robóticas, um EBUS e uma colocação de pleurex. Você pode até falar, puxa, mas a lobectomia você aprendeu. Sim, mas as bases da cirurgia, elas foram consistentes. Então, a base da lobectomia, eu sabia a base anatômica, a base cirúrgica, a base clínica, isso tudo era muito sólida. Mas eu aprendi também a aprender novos procedimentos. Porque saibam que daqui a 10 anos, esses procedimentos que a gente considera tão importante hoje, provavelmente eles já não vão estar tão relevantes. Nós vamos ter outras coisas que vão aparecendo. Então, nós vemos hoje o crescimento de métodos de navegação, reconstrução tridimensional, inteligência artificial, a robótica, são todos fatores que são fatores que vão mudar jogos aqui. Então, a permeabilidade e aprendizado ela é fundamental. Eu acho que esse é um dos diferenciais da nossa residência, porque vocês aprendem de múltiplos professores que têm visões, às vezes, um pouco diferentes. Por mais que a gente tenha uma linha essencial, que é fundamental que tenha, para que vocês sigam como diretrizes e etc., essa pluralidade de opiniões também ajuda vocês a formarem uma visão mais crítica e uma visão que vai facilitá-los depois a incorporar novos procedimentos e a incorporarem mudança. Então, essa capacidade de aprendizagem, a capacidade de inovação, ela vai ser fundamental para o cirurgião torácico do futuro. Terra, só complementando, como nós estamos há algum tempo a mais, eu acho que a nossa disciplina deu um salto exatamente baseado nisso que você falou. Quando, na época, o professor Fábio Jatene definiu que alguns dos colegas deveriam se dedicar a alguns campos diferentes, né, mantendo esses campos para desenvolvimento destas novas áreas. Eu acho que aí nós passamos de 6 assistentes para o que nós temos hoje atualmente 20, e cada um deles ligado a determinadas áreas, e isso foi fundamental, e é o que você falou. Nós temos um basal para o residente, mas também nós temos diferentes ramos, diferentes campos, e todos eles vão ser muito importantes na formação final do cirurgião torácico. Eu acho que isso que você acabou de dizer foi o nosso boom da disciplina de cirurgia torácica há mais ou menos uns 12 ou 15 anos, coincidindo mais ou menos aí próximo quando você estava já no grupo. O próximo a perguntar? Eu acho que a próxima pergunta linka bem com esse assunto também, né? E só que puxando um pouco mais para o lado científico também um pouco nesse assunto. O senhor, doutor, foi orientador de vários cirurgiões em teses de doutorado e já contribui bastante com a produções científicas, orientando, participando de projetos, estimulando os residentes e acadêmicos da faculdade. Qual que é a importância
da pesquisa científica, da produção científica dentro das atribuições de um cirurgião torácico e também a importância dela na formação, nesse desenvolvimento, já complementando um pouco do que o senhor falou agora há pouco. Eu tenho, como falei no início da entrevista, uma ligação visceral com a pesquisa científica desde sempre. Então, certamente, eu me envolveria com a pesquisa científica independentemente de qualquer coisa. Isso é algo que eu aprendi na infância. Mas é importante a gente entender que quando você participa de pesquisa científica, quando você tem uma produção científica ativa, você tem um desenvolvimento intelectual muito grande. Você tem um desenvolvimento crítico do que você está fazendo. Você tem uma visão mais ampla das tecnologias que estão sendo desenvolvidas. E isso lhe torna uma liderança, né, sobre um assunto, lhe torna uma liderança intelectual, uma liderança para fazer mudanças. Então, acho que a pesquisa ela desenvolve essa capacitação em quem a conduz. E outro ponto importantíssimo é que nós temos que acreditar no nosso país. E dentro dessa crença, nós temos que fazer que o nosso país se desenvolva. E a forma de fazer o desenvolvimento do país é através do desenvolvimento científico. Então, veja, existem milhares de exemplos. A Coreia, ela se desenvolveu absurdamente por ter feito um sistema educacional bastante sólido, mas porque eles foi um dos países que mais teve registro de patentes por desenvolvimento científico no período aí da década de 90, por exemplo. Então, isso é um dado fundamental. Se a gente quer evoluir como sociedade de cirurgia torácica, como país e etc., nós precisamos que a nossa pesquisa se desenvolva. Nós precisamos desenvolver coisas nossas, conhecimentos nossos. Nós precisamos entender que consumir a pesquisa que vem de fora pode ser bonito para falar no Congresso, mas será que isso tem uma aplicabilidade real na nossa realidade, na nosso dia a dia? Então, até para fazer essa transferência, né, de realidade, né, de consumir um estudo publicado num país diferente do nosso, se você é uma pessoa que executa pesquisa, você vai ter uma capacidade de discernimento muito maior. E não simplesmente seguir porque está escrito em mármore que é assim que deve ser. Então, a pesquisa te dá essa habilidade. Não que quem não faça não possa ter habilidade também, mas certamente quem faz desenvolve isso de maneira muito mais fluida. Então, eu vejo a pesquisa como uma capacitação intelectual e vejo a pesquisa como uma responsabilidade com o país. Então, dentro de uma universidade como a nossa, que é líder na América Latina, nós temos a obrigação de ter a pesquisa mais avançada possível, liderar e posicionar o nosso país na posição de direito, né? Que é um país que tem um número grande de cirurgiões torácicos, tem uma cirurgia torácica de boa qualidade, como a gente já viu isso em números, eu tenho esses números que foram publicados já, e o desenvolvimento tecnológico aqui, o desenvolvimento do conhecimento aqui vai beneficiar os nossos pacientes e vai nos colocar dentro do cenário internacional na posição que merecemos. O Ribas, por exemplo, é uma grande liderança em Pectus. A gente vê, participa de coisas internacionais, etc., está desenvolvendo produtos. O nosso grupo tem um destaque internacional em cirurgia robótica. Nós estamos desenvolvendo trabalhos, nós estamos aplicando coisas, estamos desenvolvendo a técnica no país, beneficiando mais pessoas. Então, a pesquisa ela tem essas duas funções para o indivíduo, que eu acho que é uma capacitação adicional, e para a nossa sociedade, né, que é o desenvolvimento como um todo.
Sem dúvida, Terra. E só para acrescentar uma palavra em tudo isso que você falou, que é importantíssimo. Quem tem esta capacitação científica é capaz de julgar corretamente. Ele julga, ele peneira, ele filtra e aí desenvolve. Sem dúvida nenhuma, é uma das partes mais importantes e gostaria de cumprimentá-lo também, que desde quando você entrou na nossa disciplina, você é um dos expoentes neste item em particular. Vamos lá, próxima pergunta do Dr. Samuel, é isso? Isso. Professor, além das atividades aqui no complexo do INCOR, HCFM USP, o senhor, obviamente, tem uma forte atuação acadêmica, associativa, e eu queria saber um pouco como que o senhor lida, tendo que conciliar o dia a dia acadêmico, profissional e familiar. A impressão que a gente tem é que às vezes faltam horas no dia. Como que o senhor lida com isso? Eu tenho 2 comentários a isso. Uma é que os residentes sempre acham que a vida vai melhorar depois que termina a residência. Isso não é verdade. O tempo continua escasso. Né? Mas eu acho que o que eu posso lhe dizer a respeito disso é que são 2 coisas. A primeira é que quando você começa a desenvolver projetos e a desenvolver coisas, você percebe que é importante uma associação de posições, de atividades. As coisas elas não vêm sozinhas. É muito difícil você conseguir executar um projeto sendo só uma liderança científica, sendo só uma liderança associativa. O ideal é que você tenha aí uma mescla de diversas atividades e elas acabam se autoalimentando, se retroalimentando, e com isso você vai conseguindo desenvolver projetos e atividades cada vez maiores e mais relevantes e de maior impacto. Então, para aumentar o impacto das suas ações, etc., essas múltiplas inserções são necessárias. Agora, para evitar o maior problema, que é a falta de horas, aí eu vou falar uma frase do Jorge Paulo Lema. O Jorge Paulo Lema foi um dos grandes mecenas aí de quem fez mestrado em várias universidades americanas. Ele foi um dos que financiou meu mestrado em Harvard, mas criou-se então um grupo que chama Lehman Fellows, que é um grupo de pessoas que fizeram essa formação e que foram financiados pelo sistema, e ele se reúne periodicamente com o grupo, e uma das frases dele é que você pondo gente boa junto, vai sair coisa boa. E isso tem tudo a ver com equipe. Se você quiser fazer as suas coisas sozinho, dificilmente você vai conseguir. Dificilmente você vai ter sucesso. Portanto, a minha dica para aqueles que querem fazer grandes projetos, etc., é que atraiam pessoas que sejam boas. Eu tenho a felicidade de trabalhar com pessoas que são fantásticas em vários aspectos, desde o aspecto técnico, aspecto humano, e a capacidade de trabalhar em conjunto com as pessoas de forma colaborativa é o que é realmente o diferencial para que a gente consiga fazer múltiplas atividades. Então, se eu consigo hoje estar aqui falando com vocês, é porque tem alguém fazendo outra coisa dentro de um projeto do qual eu estou liderando ou participando. Então, a minha sugestão para vocês é que construam coisas juntos, sempre pontes, nunca muros. A gente tem uma tendência, principalmente no início da nossa formação, né, de fazer coisas competitivas. A competição, ela sempre é produtiva, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de competição, mas a gente tem que saber o que é colaboração. E vai ser muito mais sucesso do que um prejuízo. E o meu equilíbrio e a possibilidade de ter múltiplas inserções é em grande parte graças às pessoas maravilhosas com quem eu trabalho e que me apoiam e ajudam, e a gente consegue colaborar
e fazer com que todos esses projetos caminhem. Muito bem. E o dia a dia familiar não tem muita reclamação, não? Ao longo do tempo, eu aprendi, Ribas, como fazer para que eu reservo meus fins de semana, eu reservo minhas noites. O início foi mais difícil, né? Eu diria que logo após o término da residência, a gente tem uns 5 a 10 anos que são muito complicados. Mas a arte de você, digamos, controlar o seu tempo é uma coisa que você precisa aprender. Existem livros, né? A Harvard Business Review fez um livro com uma coletânea de papers que foram publicados sobre managing oneself, né? Quer dizer, como que você faz o gerenciamento do seu tempo. Recomendo a todo mundo ler, porque a gente gasta muito tempo com o que não é essencial. Então, você focando no essencial, nas coisas, você tem um pouco mais de tempo para a família. E eu diria que hoje sempre poderia ser mais tempo. Esse não é um problema assim maior. Eu já fui muito pior nisso há cerca de 5 a 10 anos e hoje eu fui aprendendo ao longo do tempo de como gerenciar isso. Muito bem. O próximo é o Mauro, é isso? Sim. Sim. Vamos lá, Mauro. Professor, aproveitando que o senhor comentou de Harvard, né, o senhor passou 2 anos entre 2010 e 2012, se eu não estou enganado, fazendo mestrado lá. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco de como foi essa experiência de passar um tempo no exterior, o que isso agregou no seu desempenho como cirurgião torácico, e se o senhor considera importante na formação do residente de cirurgia torácica, ou mesmo do médico em geral, o contato com o serviço externo, com serviços de outros países? Essa também é uma excelente pergunta. Eu fiz um programa de mestrado no qual eu fiquei durante 2 anos, quase 3 anos, na verdade foram 3 no total, indo e vindo. Né? Eu já era contratado como médico do ICESP, eu já coordenava o serviço de cirurgia torácica do ICESP, então eu fiquei ao longo desses anos, eu ficava 3 meses fora, voltava, ficava 3, 6 meses no Brasil, voltava para lá. Foram anos bem conturbados, no qual aí esse problema que a gente acabou de falar foi realmente difícil. Mas, por outro lado, foi para mim um crescimento muito grande. O foco não foi a área técnica, né? Meu mestrado, eu aprendi muito sobre metodologia científica, sobre gerenciamento, sobre até coisas filosóficas. Então, foi algo muito importante para o meu crescimento pessoal. Então, talvez do ponto de vista técnico, né, como operar, ele não tenha tido uma influência tão grande, mas eu acho que isso me formou e me deu um diferencial muito grande como profissional, no senso mais amplo da palavra. Então, eu aprendi coisas que seriam muito difíceis de aprender sem ter feito essa experiência, como eu falei, parte de coisas de gerenciamento, dilemas éticos, solução de problemas, tomada de decisão. Então, isso foram as coisas que me mudaram muito a cabeça. Agora, um outro ponto que eu vejo que é muito relevante de quando a gente sai do país é você conseguir ver outras perspectivas. E isso é fundamental, porque a nossa cultura, ela é uma cultura. Quando você vai para uma outra cultura, você vai ter um choque, e esse choque vai te fazer uma mudança muito grande, pessoal, intelectual. Então, você vai enxergar o seu país diferente, você vai ver coisas boas e coisas ruins, você vai ver uma outra cultura, você vai ter que se adaptar lá. Essa adaptabilidade, ela também é um aprendizado muito grande. Então, eu acho que é fundamental que todos tenham esse tipo de experiência em algum momento. Não apenas pela questão técnica, mas principalmente pelo ganho quase espiritual que você tem
passando um período fora, né? Até pela necessidade de se adaptar, necessidade de se comunicar, a percepção de que várias coisas podem ser feitas de formas diferentes e o resultado pode ser muito semelhante. Então, eu recomendo fortemente. Eu acho só que precisa ser alguma coisa planejada e os objetivos têm que estar claros. Eu falo isso sempre para os residentes que me procuram com essa pergunta. Se a gente for considerar há 15, 20 anos, você ter ficado 2 anos fora era um diferencial muito grande em termos de conhecimento, mas naquele momento a possibilidade de troca de informações era muito limitada. Então, você não tinha acesso à informação. Então, quem vinha de fora vinha com acesso à informação assim absolutamente díspar com quem estava aqui. Ao longo do tempo, hoje isso, você liga o YouTube e você tem acesso ao que você quiser, você entra no Google, você tem acesso ao que você quiser. Tem milhares de cursos que você pode fazer e pode aprender e tudo mais. Então, assim, essa questão técnica, ela é relevante, não estou dizendo que não é relevante, mas ela já não é tão relevante quanto foi no passado. Eu imagino que para pessoas que tenham uma formação deficitária ou uma formação em que você quer aprender especificamente uma coisa, então, puxa, tem um procedimento específico que tem um lugar, que é o melhor lugar do mundo, eu quero voltar para implantar ou então para fazer com que isso aqui dispare no país, eu acho que isso é válido. E a outra coisa é essa questão do crescimento profissional, né? Quer dizer, você volta um profissional melhor como um todo, uma pessoa mais adaptável, mais maleável, uma pessoa que tem mais capacidade de resolver coisas e problemas. Então, isso tem que estar dentro de um planejamento. Ir porque, eu quero ir lá ficar 1 ano, eu quero ir lá ficar 2 anos, eu acho ótimo, mas isso tem que estar dentro de um plano. Você tem que saber o que vai acontecer quando vai voltar, se você pretende ficar lá, se você pretende voltar, o como que isso vai se encaixar dentro das suas coisas. Então, a minha sugestão é que seja só um planejamento com essa visão de que isso vai lhe trazer um crescimento profissional muito grande. Isso pode lhe trazer um diferencial técnico desde que você realmente planeje isso e tenha um plano para quando você voltar. Porque eu vejo muita gente que fica frustrada porque faz um investimento pessoal grande, né, de ficar tempos fora, e quando volta exatamente para a mesma posição que saiu. Então, não acho que isso foi à toa, porque a pessoa vai voltar um profissional mais completo, mas também tem a questão da frustração que é bastante grande. Então, resumindo toda a minha resposta, eu acho que é importante, eu acho que lhe dá um crescimento profissional grande, e eu acho que é importante que isso esteja dentro de um planejamento e que não seja uma coisa aleatória. Terra, só completando 2 coisas importantíssimas e colocando uma coisa mais simples também. Na realidade, desde que comecei a cirurgia torácica, eu acho que o volume cirúrgico ali no corte e costura não é tão importante. Embora um residente, no início, ele possa pensar, eu vou entrar nessa residência porque aqui eles fazem 1.000 cirurgias por ano e em 1.000 cirurgias por ano eu vou aprender muito mais do que num outro grupo que faz 500 cirurgias por ano. Não é bem assim. E você acabou de responder tudo isso. O que mais vale é realmente um contexto de tudo que você tem dentro de uma disciplina com várias possibilidades. Eu acho que isso foi fundamental na sua resposta. E, por último, também, só chamar a atenção para os nossos residentes que estão me entrevistando, o Dr. Terra, graças a esse conhecimento assim, de vários colegas e participantes internacionais em várias sociedades, foi um dos maiores incentivadores também, inclusive de um estágio que os nossos R4 muitas vezes planejam, pensam, né? Fazem isso que você sempre falou agora, fazem um plano de ir para determinado lugar, aprender estas novas culturas e técnicas e retornar com um plano de ação. Então, também gostaria de cumprimentá-lo que você foi um dos principais introdutores deste
detalhe, vamos assim dizer, na nossa disciplina. Vamos lá, querido, agora o próximo é... Próxima pergunta. Professor. Isso, exato. Atualmente, professor, o senhor é um dos maiores nomes da cirurgia minimamente invasiva e da área oncológica em cirurgia torácica, tanto no Brasil quanto na América Latina. Queria que o senhor falasse um pouco como que foi presenciar essa mudança dos paradigmas em relação ao que era feito na cirurgia torácica na década de 90, começo dos anos 2000, e como que o senhor enxerga o futuro tecnológico da cirurgia torácica. Para onde vamos? Isso foi, eu diria que foi algo muito emocionante assistir isso. Eu sempre falo para os meus pacientes que quando eu estava na residência, o paciente ia ganhar uma incisão desse tamanho, ia ganhar 2 drenos de tórax, uma lobectomia simples, 2 drenos de tórax, e ia ficar no mínimo 5 dias internado, porque ele passaria um dia na UTI, no dia seguinte, né, no segundo dia a gente daria alta, a gente não ia mexer nos drenos, porque só podia mexer quando o paciente andasse, aí depois, no terceiro dia, a gente tiraria o primeiro dreno, no quarto dia a gente tiraria o segundo dreno, e no quinto dia a gente a gente daria alta para o paciente. Então isso, assim, pensando que foi tudo liso, que o paciente não teve nada, não teve dor e tudo mais. E hoje, eu diria que metade praticamente dos pacientes que eu faço uma lobectomia vão de alta no segundo dia pós-operatório e fazemos cirurgias de complexidade maior do que o que eu fazia na minha residência. Eu acho que eu vi na minha residência uma segmentectomia anatômica e hoje a gente faz uma por semana. Então, e isso é graças ao desenvolvimento tecnológico que a gente observou nos últimos anos. Então, a videocirurgia foi um grande ponto aí de inflexão para a nossa especialidade. Um ponto de inflexão muito grande. Né? E agora a cirurgia robótica eu vejo como um próximo ponto de inflexão, não só para a nossa área, mas para todas, né? E assim, a grande felicidade é a gente ver isso que eu falei, né? Quer dizer, resultados clínicos que são incomparáveis ao que a gente via no passado e resultados de cirurgias que a gente considerava de altíssima complexidade e hoje elas viraram cirurgias que são, não vou banalizar, mas que são, assim, muito menos complexas do que o que a gente considerava naquele momento. Então, assistir isso foi muito interessante e foi muito emocionante. Eu tive uma participação ativa nisso, eu sempre fui um apaixonado por tecnologia e eu, assim, a primeira lobectomia por vídeo a gente fez em 2007. Isso foi um grande paradigma quebrado, foi um apoio muito grande do professor Fábio na época. Existia uma resistência grande do grupo para aceitar isso. Ele apoiou muito. Eu era um assistente bem novo na época e esse apoio dele foi fundamental. E agora, em 2015, com a implantação da cirurgia robótica, mais uma vez, o nosso chefe, o professor Paulo, nosso chefe atual, foi alguém que estimulou muito e que apoiou bastante a implantação disso. O Ribas também teve uma participação ativa, tanto na implantação da vídeo lá atrás, quando começou com a pleura, e agora também com a cirurgia robótica. Vivemos isso juntos, e eu te diria que é uma coisa que foi muito emocionante e certamente mudou, inclusive, a cara da nossa especialidade. E o futuro, eu diria que é muito promissor. A gente vê a implantação agora de tecnologia como uma assistência a procedimentos que seriam de muito difícil execução. Então, a reconstrução tridimensional, a navegação, a inteligência artificial, isso acoplado à cirurgia robótica vai permitir que nós façamos coisas que são muito difíceis de fazer hoje. E eu dou exemplos bestas, assim. Em 2010, mais ou menos, quando o Pedro, que foi um dos meus primeiros alunos de doutorado, estava fazendo a tese dele, a gente pediu uma verba para a FAPESP e adquirimos um ultrassom.
E o ultrassom era até zero em pleura, o ultrassom era para auxiliar na punção pleural. Esse é o ultrassom que vocês usam até hoje, mas eu me lembro que naquele momento o ultrassom, eu fui falar com alguns dos nossos colegas, falavam assim, puxa, que legal que você comprou ultrassom. Mas não precisa, né? A gente faz a punção tanto de pleura como de vaso, né, de veia, faz 40 anos e sempre deu certo, né? E a gente vê que hoje, assim, é quase uma má prática você não utilizar o ultrassom tanto para procedimentos endovasculares como para procedimentos pleurais. E é essa incorporação da tecnologia que vai aumentando cada vez mais, não só a complexidade do que a gente pode fazer, porque a gente consegue fazer coisas mais complexas, mas eu acho que é um outro conceito importante, que é o seguinte, é minimizar ao máximo o risco do doente. Então, quando a gente pensa na indústria da aviação, eles toleram zero de erro. É zero. Por isso que a gente entra num avião, e vamos combinar que entrar numa malata que voa a 10 mil pés e a 800 quilômetros por hora, e você entrar seguro nisso, é porque teve muito estudo e muita tecnologia aí para que a gente fizesse isso numa boa. Né? Eu nem 100% numa boa, eu confesso que eu tenho um pouco de medo, mas eu entro. E agora, a gente tolera 1% de mortalidade? Como isso? Agora, a tecnologia pode fazer com que a gente diminua cada vez mais essa mortalidade. Existe um limite para o que o ser humano pode fazer sozinho. Então, quando a gente começa a ter esse ganho de tecnologia, a gente vai ganhar em complexidade, mas a gente ganha muito em segurança. E a gente vai ver, mas diminuiu de 1% para 0,5%, é só uma diferença de 0,5%, não importa. A aviação está preocupada com 0,001%. Caiu um avião, o mundo inteiro sabe. Quantos pacientes morrem de cirurgia no mundo? É muito mais do que de acidente aéreo, mas muito mais. Então, o ganho de tecnologia, ele vai nos ajudar muito com isso. E eu vejo isso com muita empolgação e acredito que nós temos que estar inseridos no cerne disso. E principalmente dentro da nossa universidade, que é uma liderança latino-americana, nós temos entrado nessa área, entramos com força na robótica, entramos com força na inteligência artificial, estamos agora desenvolvendo questões que são relativas à reconstrução 3D, à navegação. O Fábio é um dos envolvidos nisso, e acredito que esse é o futuro nosso, e acredito que a tecnologia vai fazer uma medicina mais complexa, mas ao mesmo tempo mais segura. Terra, pegando um gancho, então, na pergunta do Samuel, é o seguinte: é óbvio que toda essa tecnologia está disponível para várias especialidades, mas eu gostaria que você enfocasse agora com a sua visão associativa e com a sua visão dos residentes, um plano ou quais seriam os planos para o nosso cirurgião torácico, para o nosso residente, com relação à área de trabalho, ao mercado de trabalho do cirurgião torácico no Brasil daqui para frente. O que você gostaria de deixar de mensagem para eles? Bom, o mercado de trabalho, eu acho que ele é mais promissor para o cirurgião torácico, porque no momento em que a gente tem a possibilidade de fazer cirurgias mais complexas, com menor risco, a nossa especialidade vai ganhar mais espaço. Então, a gente vê que isso foi o que aconteceu. Ninguém fazia simpatectomia quando você tinha que cortar aqui em cima e deixar o paciente com Horner, ou fazer um talho aqui do lado para queimar um gânglio. E hoje em dia a gente vê um número absurdo de pessoas que têm interesse em fazer simpatectomia, porque a única coisa que mudou foi que a gente consegue fazer isso através de um furinho. Então, a tecnologia, ela, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não diminui o nosso campo, ela aumenta o nosso campo, porque ela aumenta a possibilidade da gente fazer coisas. E eu acredito que o campo, na nossa especialidade, ainda é muito promissor e vai continuar sendo por muito tempo. Por outro lado, é necessário que a gente abrace as novas tecnologias. Não adianta ficar fazendo resistência, né? As novas tecnologias, quem ficou fazendo cirurgia aberta, realmente
perdeu o seu terreno e não vai reconquistar, porque isso é uma coisa que ficou para o passado. A tecnologia, ela não pede licença, ela às vezes pede desculpa, mas ela não pede licença, ela entra. Então, quando a gente olha isso, a incorporação e abraçar as novas tecnologias, elas vão nos ampliar as possibilidades e tudo mais. Agora, nós temos que realmente incorporá-las e desenvolvê-las. Então, a minha mensagem para quem está começando é: o nosso campo ele não vai diminuir, ele pelo menos nos próximos 10 anos, eu posso dizer, mais do que 10 anos é difícil só falar, né? Mas ele não vai diminuir, a gente vê coisas novas entrando aí no mercado, ele deve aumentar, e digo mais, quanto mais a gente incorporar as tecnologias e não ficar cego a elas, mais a gente vai ter possibilidade de área de trabalho. Só não vamos poder ficar 100% presos ao que a gente considera legal. Se você considera como consideravam os cirurgiões cardíacos nobre só fazer cirurgia cardíaca e fazer hemodinâmica, isso aí é uma coisa que não presta, aí você vai correr um sério risco de perder mercado. Agora, se a gente conseguir olhar isso de uma forma estratégica, vendo quais são os procedimentos que nos dizem respeito, qual é a nossa real missão, né, como cirurgiões torácicos, e que não é só, não, eu sou um lobectomizador. Isso pode ser que a gente tenha perca de mercado, a gente perca ao longo do tempo espaço. Mas a nossa missão ela é mais ampla do que isso. Tendo essa percepção, eu acredito que o nosso mercado é muito promissor e vai continuar promissor por muitos anos. Sem dúvida, essa também é a minha opinião aí desde 1982, de 83, e eu vejo que ao longo destes anos eu não estava nem um pouco errado, muito pelo contrário, o campo de trabalho para o cirurgião torácico, mesmo comparado às outras especialidades, que também são muito importantes, mas eu acho que nós crescemos de uma forma um pouco mais rápida e um pouco mais abrangente do que algumas das outras especialidades. A cirurgia torácica tem muito campo a desenvolver pela frente, não só no Brasil, mas no mundo também. E nós, pensando em associação, nós estamos próximos de 700 cirurgiões torácicos ainda nesse Brasil imenso. Eu acho que tem campo aí para muito mais do que outros 700. Né? Essa é a sua opinião também? Concordo, Ribas. Concordo. Acho que tem muito campo e o Brasil é muito grande. Doutor Mauro, eu acho que agora nós vamos dar uma chave de ouro aí em fechamento da nossa entrevista, falando um pouquinho sobre a pandemia. O Mauro tem uma pergunta especial para você. Sim. Essa é uma pergunta que eu e o Samuel fizemos, pensando um pouco mais nesse quadro atual que a gente vive. 2020 foi um ano maluco, acho que literalmente para todas as pessoas do mundo. A pandemia de SARS-CoV afetou todos os médicos, as subespecialidades, os médicos em formação, os residentes também. Veio novos protocolos de atendimento, de segurança, novos modos de atender o paciente, novos modos de disseminar conhecimento, né? Os congressos viraram online, as aulas viraram online, webinars. Na sua opinião, professor, quais foram os impactos da pandemia, especificamente na cirurgia torácica? Temos uma perspectiva de retomar a modalidade, haverá um impacto mais duradouro, ou vamos voltar ao que era antes, ou teremos um novo normal? Assim, Mauro, realmente o que aconteceu, eu pessoalmente nunca imaginei, foi algo que nenhum de nós nunca experimentou durante nossas vidas. Espero que não experimentemos mais. Foi uma mudança assim, abrupta de
coisas que eu imaginava que seriam absolutamente inviáveis de acontecer e aconteceram. Uma tragédia aí aqui no Brasil, a gente vê mais de 200 mil mortes. Então, isso impactou a nossa prática, a nossa saúde mental, a saúde física de milhares aí de brasileiros e pessoas do mundo todo, né? Mas o que eu vejo é que, uma vez resolvido isso, vacina e tudo mais, algumas mudanças que aconteceram permanecerão. Então, agora a gente tem que entender que essas mudanças, elas não são mudanças que vieram do nada. São coisas que já vinham acontecendo. A mudança na forma de trabalho, como por exemplo o home office já existia. A gente só tinha resistência, a gente achava que quem fazia home office ficava em casa sem fazer nada. Já existia webinar, a gente só achava uma porcaria. E realmente eram coisas que estavam numa fase incipiente, a gente tinha uma resistência muito grande. E essas coisas vão ser simplesmente incorporadas, e para nós agora, nós vamos ter que fazer eventos que tenham algum charme especial para fazer com que as pessoas saiam de suas casas e vão para outros países, etc., gastem um dinheiro absurdo para poder participar. Porque, da forma como as coisas se desenvolveram, a gente pode fazer tudo remotamente, sem nenhum grande prejuízo para o ensino. Eu acho que tem uma questão de perda de contato pessoal, isso é uma coisa triste, mas é uma tendência social. E outras coisas foram muito positivas, como a telemedicina. A telemedicina ficou esbarrando aí com os diversos colegiados para sua implantação, e de um dia para o outro a coisa se resolveu. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de fazer algo que é bom para os pacientes. A telemedicina talvez não seja boa para os médicos, eu não vou julgar isso, tem milhares de argumentos pró e contra, mas para os pacientes é bom. Não é porque o paciente não está me vendo, não é verdade, o paciente, a gente está pensando numa população pequena, quando você pensa na população global, o cara que está lá no Xingu, ele não vai poder te ver, ele, na melhor das hipóteses, vai ter um agente de saúde, ele poder pelo menos falar com um médico já é um negócio absolutamente fora do normal. E isso viabiliza coisas, viabiliza atendimento especializado, diminui custos e dá acesso. Então, eu acho que a pandemia ela tem esse aspecto de que quebrou várias barreiras de coisas que são, no fim, boas para os pacientes, porque a gente teve que se adaptar a coisas que vão ser melhores para os pacientes. Os protocolos de segurança, alguns, a gente já devia ter, né? Não é que isso também é novidade, mas existia uma resistência muito grande. Agora nós somos obrigados a nos adaptar, e agora nós vamos ter que continuar com isso. O que eu vejo que foi um problema muito grande realmente é para a formação de principalmente vocês que estão na residência agora. Sem dúvida, isso é um déficit que vai ser irreparável, né? A gente não tem como voltar atrás. Nós vamos ter que dar suporte para todos vocês aí nos próximos anos, para que vocês mantenham o crescimento e tudo mais. Isso não só vocês dois, né? Estou dizendo vocês residentes do mundo todo, porque foi um prejuízo global para todo mundo. Mas isso também todo mundo entende, isso é uma percepção real, não é por isso que vocês vão ter carreiras ruins, ou por isso que vai ter uma mudança que vai ser absolutamente insuperável no futuro. Muito pelo contrário. Eu acho que houve oportunidade das pessoas estudarem mais, dentro daquilo que eu falei no início, sobre a importância de você ter uma formação global e você ter bases consolidadas de cirurgia torácica. Isso independe muito do que vocês passaram, experimentaram, principalmente na parte técnica. A parte técnica, isso vocês vão superar, é uma questão de tempo. Agora, eu não chamaria de novo normal, né? Eu acho que só é um prolongamento ou uma aceleração do normal que já vinha vindo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Os eventos vão ser sempre híbridos agora, a telemedicina veio para ficar, e cada vez mais a gente vai conseguir acelerar processos para a educação à distância. Então, por exemplo, a telecirurgia vai ganhar um impulso grande.
você poder operar à distância, como, por exemplo, já foi feito em 2000, né, com aquela cirurgia do Marrasco, que fez uma colecisté transcontinental. Até hoje isso não foi muito desenvolvido por uma deficiência tecnológica, né, de banda e tudo mais, mas isso com 5G deve ser resolvido. Então, eu acho que algumas coisas elas ganharam assim, um impulso muito grande por causa da pandemia. Então, mudanças que estavam vindo em passo lento foram muito aceleradas, e o que a gente vai ver é isso. Essa é a minha opinião. Então, torcendo para que acabe isso o mais breve possível, inclusive pela catástrofe aí sanitária que a gente tem. Sem dúvida, Terra, sem dúvida. E só apenas completando um pouquinho mais essa resposta e repetindo algumas coisas que você já falou, eu acho que o mais importante é que todos tivemos que nos reinventar. Quem está em casa, parado, desde março de 2020, está lá em casa, parado e não saiu do lugar. E não vai sair, porque hoje nós estamos em 2021 e provavelmente estamos pior sanitariamente do que estávamos em março em 2020. Então, tivemos que nos reinventar de todas as formas. A telemedicina, como você falou, que se nós pesquisarmos as coisas antigas do CFM, do Conselho Federal, estava até proibida. Teve algumas frases que elas eram proibidas, não eram recomendáveis. Hoje, você acelera, eu tenho certeza que no seu consultório hoje você pode ver um paciente de Manaus, um de Natal, um de São Paulo, um do Rio Grande do Sul. Em 44 horas você vê pacientes do Brasil todo. Então, não só em velocidade de atendimento, mas você vai ter a possibilidade de orientar o Brasil todo em horas, sem sair do seu consultório. Então, isso aí também para nós foi fundamental. E por último, só terminando meu comentário, o acesso. O acesso aumentou e muito. Nós ampliamos muito a possibilidade não só dessas pessoas. É óbvio que o acesso, infelizmente, não é para todos, infelizmente, não é para tudo, mas o acesso aumentou muito. E também para nós, hoje o colega nosso, Alan, lá em Hong Kong, ele faz uma coisa, daqui a 10 minutos está no nosso grupo e daqui a 15 minutos o Brasil inteiro sabe, né? Então, isso aí, eu acho que a pandemia deu, fora a tragédia sanitária que nós estamos vivendo, infelizmente a tragédia de todos os lares que perderam entes queridos, mas infelizmente nesse aspecto, né, ela permitiu um acesso e uma velocidade que nós não estávamos acostumados e estamos agora nos adaptando a esta, não sei se é nova era, mas esta forma diferente de viver. Muito obrigado, Terra, pela excelente entrevista, todas as respostas e tal. Eu vou chamar o Dr. Fábio, que é o nosso preceptor, se ele quer fazer mais algum comentário, etc. Eu tenho certeza que tudo que você falou vai ser não só muito importante aos nossos egressos, ex-residentes e tal, mas nós estamos deixando isso aberto ao público e vai ajudar aí muito a esclarecer tudo o que aconteceu aí na nossa disciplina nesses últimos anos. Muito obrigado aí pela sua participação e pelas suas respostas. Fábio, você encerra, então. Bom, agradeço a participação do professor Terra e dos demais residentes. Foi certamente uma entrevista muito inspiradora em diversos aspectos para todos nós que estamos ainda em formação e temos muito a aprender com a experiência de pessoas que são nossos exemplos, que são de profissionais muito bem-sucedidos. Então, acredito que será muito proveitoso para todos nós poder assistir a essa entrevista e tentar tirar lições a partir disso. Exatamente, tirando lições e bons exemplos. E eu acho que isso é o mais importante, e isso talvez seja essa nossa série de entrevistas aí da disciplina,
focando vários aspectos que sirvam de bons exemplos para os novos residentes. Muito obrigado a todos vocês aí pela oportunidade de dividir a telinha e a honra de estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos aí.